Ela aceitou um acordo de 6 meses com um bilionário mais jovem. Sem promessas, sem sentimentos, apenas regras claras. Mas dia após dia, algo fugiu do controle, e ele acabou se apaixonando para sempre, disposto a quebrar qualquer contrato. A chuva batia forte nas janelas do escritório no 20º andar do edifício empresarial, na Faria Lima, em São Paulo. Júlia ajustou o blazer preto e respirou fundo antes de bater na porta de mogno escuro. Aos 32 anos, ela havia enfrentado muitos desafios, mas nenhum como este. Entre, disse uma voz masculina do outro lado. O escritório era imenso, decorado com móveis modernos e uma vista panorâmica da cidade. Atrás da mesa, um homem jovem, aparentando não mais que 28 anos, analisava documentos sem levantar os olhos. Seus cabelos castanhos estavam perfeitamente alinhados, e o terno cinza caro evidenciava sua posição. Senhorita Costa? Ele finalmente ergueu o olhar, revelando olhos verdes penetrantes. Sou Daniel Mendes. Sente-se, por favor. Júlia sentou-se na poltrona de couro, tentando manter a compostura. Precisava daquele dinheiro desesperadamente. A cirurgia de sua mãe não podia esperar, e o plano de saúde havia negado a cobertura novamente. Li sua proposta, Daniel disse, folheando os papéis. Você realmente aceitaria um acordo como este? Sim, senhor, Júlia respondeu com firmeza, embora suas mãos tremessem ligeiramente. Preciso de R$500 mil e estou disposta a cumprir os termos. Daniel a estudou por um longo momento. Júlia era bonita de uma forma natural. Cabelos castanhos ondulados presos em um coque, olhos cor-de-mel determinados e uma postura que revelava força interior, apesar das circunstâncias difíceis. 6 meses, ele disse devagar. Você acompanharia eventos sociais comigo, jantares de negócios, algumas viagens. Em público seríamos um casal. Em privado, ele fez uma pausa. Nada romântico. Nada além do necessário para manter as aparências. Entendi perfeitamente, Júlia assentiu. Sem promessas, sem sentimentos, apenas um acordo comercial. Por que precisa do dinheiro? Daniel perguntou, curiosidade genuína em sua voz. Júlia hesitou. Questões médicas familiares urgentes. Ele assentiu, respeitando sua privacidade. Muito bem, há algumas regras que preciso deixar claras. Daniel se levantou e caminhou até a janela. Você moraria no meu apartamento nos Jardins. Teria seu próprio quarto, naturalmente. Participaria de eventos aproximadamente 3 vezes por semana. E... Ele se virou para encará-la. Absoluta discrição. Este acordo jamais pode se tornar público. Concordo com todos os termos, Júlia disse sem hesitar. Daniel voltou à mesa e pegou um contrato já preparado. Leia com cuidado. Se ainda concordar, assine. O primeiro pagamento de R$50 mil será transferido hoje mesmo. Júlia leu cada linha cuidadosamente. Era tudo muito formal, quase frio. Perfeito. Ela não podia se dar ao luxo de complicações emocionais. Assinou o documento com mão firme. Quando começo? Ela perguntou. Amanhã, meu motorista a buscará às 18 horas para o primeiro evento, um jantar com investidores japoneses. Daniel guardou o contrato. Júlia, é esse seu nome verdadeiro? Sim, Júlia Costa. Trabalho como tradutora freelancer. Bem, Júlia Costa. Daniel estendeu a mão. Bem-vinda ao acordo mais estranho que já fiz na vida. Quando suas mãos se tocaram, Júlia sentiu uma eletricidade inesperada, mas rapidamente a ignorou. Era apenas negócios. Nada mais. O apartamento duplex nos Jardins era ainda mais luxuoso do que Júlia havia imaginado. Mármore Carrara no chão, obras de arte nas paredes e uma vista deslumbrante do Ibirapuera. O motorista havia deixado suas malas na entrada, e agora ela estava sozinha naquele ambiente opulento. Seu quarto é este. Daniel apareceu no topo da escadaria em caracol, descendo com passos firmes. Havia trocado o terno por uma camisa social branca e calças escuras. O closet já tem algumas roupas adequadas para os eventos. Minha assistente pessoal, Carla, cuidou disso baseando-se nas suas medidas. Júlia seguiu-o pelo corredor. O quarto era espaçoso, com cama king size, varanda privativa e um closet que mais parecia uma loja de departamentos de luxo. Isso deve ter custado uma fortuna, ela murmurou, passando a mão pelos vestidos de grife. É um investimento necessário.
Daniel respondeu pragmaticamente. Esta noite é importante. Os japoneses são tradicionais e valorizam a apresentação. Júlia virou-se para encará-lo. Posso fazer uma pergunta? Por que você precisa de uma acompanhante falsa? Um homem como você certamente não tem dificuldades. Para encontros reais? Daniel sorriu ironicamente. As mulheres que conheço estão interessadas no meu dinheiro ou em casamento. Preciso de alguém que não tenha expectativas românticas. Ele fez uma pausa. Além disso, meu pai está pressionando para que eu assente a cabeça. Este acordo resolve temporariamente o problema. Entendo. Júlia assentiu. Se alguém perguntar como nos conhecemos. Numa livraria na Vila Madalena. Você estava comprando um livro de poesia brasileira. Eu estava procurando biografias de empresários. Conversamos sobre literatura por 1 hora. Daniel havia claramente pensado em tudo. Namoro há 3 meses, mas mantivemos discrição por causa dos negócios. Você pensou em cada detalhe, Júlia observou, impressionada apesar de si mesma. Sempre penso. É como construir este império aos 28 anos. 2 horas depois, Júlia desceu a escadaria usando um vestido azul marinho elegante e sapatos de salto médio. Daniel a esperava na sala, conferindo e-mails no celular. Quando a viu, parou de digitar. Você está adequada, ele disse, mas algo em seus olhos sugeriu que pensara outra coisa. Obrigada, Júlia respondeu secamente. Creio que adequada é exatamente o que você contratou. O restaurante Fasano era uma escolha previsível para impressionar investidores internacionais. Daniel apresentou Júlia como sua namorada para os 3 executivos japoneses, e ela desempenhou seu papel perfeitamente. Falava fluentemente japonês, uma surpresa que não passou despercebida por Daniel, e demonstrou conhecimento sobre cultura asiática. Ela é encantadora, disse o Sr. Tanaka em japonês, presumindo que Daniel não entenderia. E inteligente, acrescentou outro. Daniel sorriu educadamente, sem revelar que compreendia cada palavra. Durante o jantar, Júlia notou como Daniel conduzia os negócios. Era firme, mas respeitoso, direto, mas diplomático. Não era apenas um jovem rico mimado, havia substância real por trás da fortuna. Como aprendeu japonês? Daniel perguntou no caminho de volta, já dentro do Porsche preto. Faculdade. Especializei-me em tradução de idiomas asiáticos. Júlia olhava pela janela as luzes da cidade. Foi útil esta noite, não foi? Muito. Você me impressionou. Era isso que você queria, não? Uma acompanhante que não o envergonhasse em público? Daniel ficou em silêncio por um momento. Sim, ele disse finalmente. Era exatamente isso. Mas enquanto estacionava na garagem do prédio, Daniel se pegou pensando que Júlia havia superado todas as suas expectativas. E isso, de alguma forma, o incomodava. 1 semana havia se passado desde que Júlia se mudara para o apartamento de Daniel. A rotina estava se estabelecendo de forma estranhamente natural. Ele saía cedo para o escritório. Ela trabalhava em suas traduções na sala de estar com vista para o parque, e à noite compareciam juntos aos eventos sociais quando necessário. Nesta manhã de quinta-feira, Júlia estava na cozinha preparando café quando Daniel desceu as escadas, ajustando a gravata azul escura. Ele parou ao vê-la ali, usando uma camisola branca simples e cabelos soltos, mexendo ovos mexidos na frigideira. Bom dia, ela disse sem se virar. Fiz café e ovos. Pensei que talvez... Obrigado, mas geralmente como no escritório. Daniel respondeu pegando apenas uma xícara de café. Claro, desculpe assumir. Júlia desligou o fogo, sentindo-se ligeiramente constrangida. Daniel hesitou na porta da cozinha. Na verdade, ele voltou. Cheira bem. Há quanto tempo não faço uma refeição caseira? Júlia serviu os ovos em 2 pratos. Sentaram-se no balcão da cozinha em silêncio por alguns minutos. Você cozinha bem, Daniel comentou. Minha mãe me ensinou. Ela sempre dizia que comida feita com carinho tem um sabor diferente. Júlia sorriu suavemente. Bobagem, eu sei. Não é bobagem. Daniel a observou cuidadosamente. Como ela está? A cirurgia foi na segunda-feira. Correu bem, obrigada por perguntar. Júlia baixou os olhos. O médico disse que a recuperação será longa, mas ela vai ficar bem. Fico feliz em ouvir isso. Um silêncio confortável se instalou entre eles até que o celular de Daniel tocou. Daniel aqui?
Sim, Carla. O quê? Cancelaram? Sua expressão ficou tensa. Entendo, reagende para a próxima semana. Ele desligou e suspirou. Problemas? Júlia perguntou. O evento de hoje à noite foi cancelado. Uma fusão importante caiu. Daniel bebeu o resto do café. Bem, pelo menos você terá uma noite livre. E você? Trabalho. Sempre trabalho. Ele se levantou, pegou o paletó. Obrigado pelo café da manhã. Foi agradável. Depois que Daniel saiu, Júlia ficou pensando naqueles poucos minutos de normalidade. Por um momento, não haviam sido um bilionário e sua acompanhante contratada, apenas duas pessoas compartilhando uma refeição. À tarde, enquanto revisava a tradução de um manual técnico, Júlia ouviu a porta do apartamento se abrir. Era cedo demais para ser Daniel. Oi, você deve ser Júlia! Uma mulher de cerca de 25 anos entrou na sala, carregando sacolas de compras. Cabelos loiros cacheados, sorriso largo e energia contagiante. Sou Sofia, irmã do Daniel. Ele me deu a chave de emergência. Júlia se levantou surpresa. Daniel não mencionou que você viria. Por que não avisei? Sofia riu. Gosto de surpresas. E estava morrendo de curiosidade para conhecer a misteriosa namorada do meu irmão. Ah, Júlia não sabia bem como reagir. Ele está no escritório. Eu sei, sempre está. Sofia deixou as sacolas no chão e estudou Júlia com interesse. Você é mais bonita do que nas fotos dos jornais. E parece mais real. Real? As outras eram sempre muito fabricadas. Sabe como é? Sofia se jogou no sofá. Conta como vocês se conheceram. Daniel foi super vago. Júlia repetiu a história ensaiada sobre a livraria, mas Sofia a interrompeu. Para! Você está nervosa. Por que está nervosa? Os olhos de Sofia se estreitaram playfulmente. Há algo estranho aqui. Não sei do que está falando. Meu irmão nunca trouxe ninguém para morar aqui. Nunca. E de repente aparece com você, que é completamente diferente do tipo dele. Sofia se inclinou para a frente. Tipo, você realmente gosta dele? Júlia sentiu o sangue subir ao rosto. Claro que gosto. Relaxa, não estou julgando. Na verdade, acho ótimo. Talvez você consiga fazer ele sorrir de verdade de vez em quando. Elas passaram a tarde conversando. Sofia era comunicativa e engraçada, contando histórias da infância com Daniel. Júlia descobriu que ele havia perdido os pais num acidente de carro quando tinha apenas 20 anos, assumindo a empresa da família e criando Sofia, que era ainda adolescente. Ele sacrificou muito por mim, Sofia disse, ficando mais séria. Nunca teve tempo para a vida pessoal de verdade. Por isso fiquei surpresa quando soube de você. Ele é um bom irmão, Júlia murmurou. O melhor, mas também é teimoso, workaholic, e tem medo de se abrir para as pessoas. Sofia sorriu. Você parece ser boa para ele. Diferente. Quando Daniel chegou em casa às 21 horas, encontrou as duas mulheres rindo na sala, uma garrafa de vinho meio vazia entre elas. Sofia, Daniel franziu a testa. O que está fazendo aqui? Conhecendo sua namorada, horas! Sofia se levantou e abraçou o irmão. Ela é ótima, Dani. Muito melhor que a Camila ou aquela Patrícia artificial. Sofia, Daniel alertou. Que foi? Júlia já sabe que você teve namoradas antes, não sabe? Sofia olhou entre os dois. Nossa, vocês são tensos. Precisam relaxar mais. Júlia se levantou um pouco tonta pelo vinho. Vou deixar vocês conversarem. Não precisa, Daniel disse rapidamente. Sofia já estava saindo. Na verdade, Sofia sorriu maliciosamente. Vou dormir no quarto de hóspedes. Amanhã é aniversário da vovó, lembram? Jantar em família. Daniel e Júlia se entreolharam. Nenhum dos dois havia pensado nisso. Será divertido, Sofia continuou. A família toda vai querer conhecer Júlia. Na manhã seguinte, Júlia acordou com uma ligeira dor de cabeça e a lembrança preocupante de que teria que conhecer a família de Daniel. Desceu para a cozinha e encontrou ele já vestido, tomando café e olhando tenso. Sobre hoje à noite, Daniel disse sem preâmbulos. Minha avó é intensa. Ela vai fazer muitas perguntas. Que tipo de perguntas? Júlia serviu café para si mesma. Sobre seus planos, sua família, seus sentimentos por mim. Daniel hesitou. Ela tem teorias sobre quando as pessoas estão mentindo. Ótimo, Júlia suspirou. Alguma dica?
Seja você mesma, mas cuidadosa. E... Ele parou, parecendo lutar com algo. Minha avó adorava minha mãe. Ela vai compará-las inevitavelmente. Sofia apareceu na cozinha usando um roupão, cabelos desarrumados. Bom dia, pombinhos. Estão falando da vovó Rosa? Estou preparando Júlia para o interrogatório. Daniel respondeu secamente. Ah, ela vai amar a Júlia, Sofia disse com confiança. Vovó Rosa detesta mulheres interesseiras. Júlia é genuína. Daniel e Júlia trocaram um olhar rápido. Se Sofia soubesse quão pouco genuíno era aquele relacionamento... Daniel, Sofia continuou, você contou para Júlia sobre o anel? Que anel? Júlia perguntou. Daniel pareceu desconfortável. É tradição da família. A avó sempre pergunta quando o neto vai oficializar as coisas. Oficializar? Noivado, Sofia esclareceu alegremente. Ela já perguntou 3 vezes quando Daniel vai pedir sua mão. Júlia quase engasgou com o café. Mas nós estamos juntos há apenas 3 meses, Daniel terminou. Vou explicar que é cedo demais. O jantar seria na mansão da família em Alphaville. Durante o trajeto de carro, Daniel briefou Júlia sobre os parentes, tios empresários, primos advogados e a matriarca de 78 anos que ainda comandava decisões importantes da empresa. Lembre-se, Daniel disse enquanto passavam pela segurança do condomínio. Estamos apaixonados há 3 meses. Você me faz rir. Eu a faço sentir segura. Simples assim. A mansão era imponente, com jardins bem cuidados e uma arquitetura clássica. Carros de luxo ocupavam a entrada circular. Júlia respirou fundo quando Daniel parou o Porsche. Está nervosa, ele observou. Um pouco. E se eles descobrirem que é tudo fingido? Daniel se virou para encará-la. Júlia, você consegue convencer investidores japoneses de que éramos um casal apaixonado. Minha família será fácil. Sua família te conhece desde criança. É diferente. Por um momento, eles se entreolharam em silêncio. Havia algo nos olhos de Daniel que Júlia não conseguia decifrar. Vamos, ele disse finalmente. A sala estava cheia de pessoas elegantes conversando e bebendo champanhe. Sofia imediatamente os arrastou para conhecer todo mundo. Os cumprimentos foram educados, mas curiosos. Claramente todos queriam avaliar a nova namorada de Daniel. E esta deve ser Júlia. Uma voz forte cortou as conversas. Dona Rosa Mendes se aproximou com passos firmes, apesar da idade. Era uma mulher pequena, mas com presença imponente, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e olhos azuis penetrantes. Vovó. Daniel beijou o rosto da avó. Esta é Júlia Costa. É um prazer conhecê-la, Dona Rosa. Júlia estendeu a mão. A avó ignorou a mão e a abraçou. Nada de formalidades, querida. Me chame de vovó Rosa. Ela segurou Júlia pelos ombros e a estudou intensamente. Você é diferente das outras. Diferente como? Júlia perguntou, genuinamente curiosa. Você olha nos olhos das pessoas e não está usando joias caras para impressionar. Vovó Rosa sorriu. Gosto disso. O jantar transcorreu melhor do que Júlia esperava. Ela conversou naturalmente sobre literatura, viagens e trabalho. A família pareceu aprovar, especialmente quando Júlia ajudou a servir o bolo de aniversário sem ser solicitada. Posso falar com você na biblioteca? Vovó Rosa sussurrou para Júlia após o jantar. Júlia seguiu a senhora idosa até uma sala repleta de livros antigos. Dona Rosa fechou a porta e foi direto ao ponto. Você ama meu neto? A pergunta foi como um soco no estômago. Júlia abriu a boca, mas nenhum som saiu. É uma pergunta simples, querida. Júlia engoliu seco. Sim, eu amo Daniel. Vovó Rosa assentiu lentamente. E ele? Ele ama você? Acho que sim, Júlia respondeu, surpresa por quão verdadeira aquela resposta soou. Daniel está diferente desde que vocês estão juntos, mais leve. Sorri mais. A avó tocou o braço de Júlia. Seja paciente com ele. Ele tem medo de amar e perder novamente. Novamente? Perdeu os pais muito jovem. Desde então, evita se apegar às pessoas. Mas com você, ela sorriu. Posso ver que ele está lutando contra seus próprios sentimentos. Quando saíram da biblioteca, Júlia estava confusa. O que exatamente vovó Rosa havia visto? E por que suas palavras faziam tanto sentido? Tudo bem? Daniel perguntou, aproximando-se. Sim, sua avó é
Perspicaz. Ela gostou de você, posso ver. Daniel pareceu aliviado. Obrigado por hoje. Sei que não foi fácil. No carro, voltando para casa, ficaram em silêncio por um longo tempo. Daniel? Júlia finalmente disse. Sim. Quando sua avó perguntou se você vai me pedir em casamento, por que você não simplesmente disse que nunca vai acontecer? Daniel não respondeu imediatamente. Quando falou, sua voz estava estranhamente baixa, porque, por um momento, não conseguia imaginar por que não aconteceria. Júlia sentiu algo se revirar em seu estômago. Isso não estava no contrato. 3 semanas se passaram desde o jantar na casa de Dona Rosa, e algo havia mudado imperceptivelmente entre Júlia e Daniel. As conversas matinais na cozinha se tornaram mais longas, os silêncios menos desconfortáveis. Júlia começou a notar pequenos detalhes, como Daniel esfregava as têmporas quando estava estressado, sua preferência por café sem açúcar e o modo como seus olhos se suavizavam quando ele falava sobre Sofia. Numa terça-feira chuvosa, Júlia estava trabalhando na sala quando ouviu a porta do apartamento bater com mais força que o normal. Daniel entrou encharcado, com uma expressão sombria no rosto. Dia difícil? Ela perguntou, fechando o laptop. Perdemos o contrato da construtora. Daniel tirou o paletó molhado e o jogou numa cadeira. 6 meses de negociação por nada. Sinto muito. Júlia se levantou. Quer falar sobre isso? Não há muito o que falar. Eles escolheram nosso maior concorrente. Daniel passou a mão pelos cabelos. Às vezes me pergunto se vale a pena todo esse esforço. Era a primeira vez que Júlia o via tão vulnerável. Sem pensar, ela se aproximou e tocou seu braço. Quer que eu prepare um chá? Ou algo mais forte? Daniel a encarou por um momento, como se estivesse vendo uma pessoa diferente. Você não precisa cuidar de mim, Júlia. Não é parte do acordo. Eu sei. Ela não retirou a mão. Mas quero ajudar. Por quê? A pergunta a pegou desprevenida. Por que queria ajudar? Por que se importava se ele estava bem? Porque você é uma boa pessoa, ela disse finalmente. E porque todos precisam de alguém às vezes. Daniel ficou em silêncio, estudando o rosto dela. Depois, inesperadamente, suas mãos foram para o rosto de Júlia e ele a beijou. Não foi um beijo ensaiado ou calculado. Foi desesperado, cheio de emoção reprimida. Júlia deveria ter se afastado, deveria ter lembrado das regras, mas não conseguiu. Em vez disso, correspondeu, seus braços envolvendo o pescoço dele. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso não deveria ter acontecido, Daniel murmurou, mas não se afastou. Não, Júlia concordou em um sussurro. Mas aconteceu. Júlia, eu... O toque do interfone os interrompeu bruscamente. Eles se separaram como se tivessem levado um choque. Senhor Daniel, é a senhora Sofia, está subindo, informou o porteiro. Ótimo, Daniel murmurou, passando as mãos pelo rosto. Minha irmã tem um timing perfeito. Júlia tentou se recompor, alisando os cabelos e se afastando alguns passos. Quando Sofia entrou no apartamento, encontrou os dois em lados opostos da sala, uma tensão palpável no ar. Uau, cortaram a energia aqui? Sofia perguntou, olhando entre os dois. Vocês estão estranhos. Dia difícil de trabalho, Daniel respondeu rapidamente. O que você está fazendo aqui? Não posso visitar meu irmão favorito? Sofia se jogou no sofá. Na verdade, vim convidar vocês para uma coisa. Lembram do Pedro, meu amigo da faculdade? Ele está organizando um fim de semana em Campos do Jordão. Casa na montanha, fogueira, violão. Aceitam? Sofia, eu tenho. Trabalho, eu sei. Mas é fim de semana, Daniel. Você precisa relaxar. Sofia se virou para Júlia. Ajuda aqui, cunhada. Diz para ele que precisa sair de São Paulo. Júlia olhou para Daniel, ainda sentindo o fantasma do beijo nos lábios. Talvez seja bom, um pouco de ar fresco. Viram? Até a Júlia concorda. Sofia bateu palmas. Então está decidido. Partimos sexta à tarde. Depois que Sofia saiu, o silêncio voltou ao apartamento. Daniel estava na varanda, olhando a cidade através do vidro. Sobre o que aconteceu, ele começou sem se virar. Foi um erro, Júlia disse rapidamente. Você estava vulnerável, eu estava... Não importa. Não vai acontecer de novo. Certo. Daniel assentiu, mas algo em sua voz soava decepcionado. É melhor assim. Júlia concordou,
tentando ignorar a pontada de tristeza no peito. Mas quando foi dormir naquela noite, Júlia não conseguiu parar de pensar no beijo, na sensação de ser necessária por alguém de uma forma que não tinha nada a ver com dinheiro ou acordos. A casa em Campos do Jordão era rústica e aconchegante, cercada por pinheiros e com vista para as montanhas. O grupo de amigos de Sofia era descontraído e acolhedor, e Júlia se sentiu genuinamente relaxada pela primeira vez em semanas. Daniel, por outro lado, parecia tenso desde que chegaram. Ele respondia educadamente às perguntas dos outros, mas Júlia notou como ele verificava constantemente o celular e como suas respostas eram calculadas. Ele sempre foi assim? Perguntou Mariana, uma das amigas de Sofia, enquanto preparavam o jantar na cozinha. Como assim? Júlia cortava legumes para a salada. Distante, como se estivesse sempre em alguma reunião mental. Mariana tempera o frango. Sofia diz que você conseguiu amolecer ele um pouco, mas ainda parece bem guardado. Júlia olhou pela janela da cozinha e viu Daniel na varanda falando ao telefone. O trabalho é muito importante para ele. Deve ser difícil competir com uma empresa, Mariana observou. Meu ex era assim, sempre colocava tudo na frente do relacionamento. Ex? Júlia perguntou. É, por isso que valorizo o que vocês têm. É raro encontrar alguém que lute pelo relacionamento quando as coisas ficam complicadas. Mas estavam lutando por um relacionamento? Júlia não tinha certeza do que exatamente estavam fazendo. À noite, o grupo se reuniu ao redor da fogueira. Pedro tocava violão enquanto todos conversavam e bebiam vinho. Daniel finalmente guardou o celular e se sentou ao lado de Júlia no banco de madeira. Desculpe, ele murmurou. Crise no escritório. Sempre tem uma crise, Júlia respondeu suavemente. É verdade. Daniel pegou uma taça de vinho. Talvez eu precise aprender a desligar mais. Ei, Daniel, chamou Pedro. Júlia estava nos contando que vocês se conheceram numa livraria. Que livro você estava procurando mesmo? Daniel hesitou por uma fração de segundo. Biografia do Steve Jobs, ele respondeu. E Júlia estava na sessão de poesia, né? Pedro sorriu. Que romântico, opostos se atraindo. Algo assim, Júlia murmurou, evitando o olhar de Daniel. Contem como foi o primeiro encontro de vocês, insistiu Mariana. Júlia e Daniel se entreolharam rapidamente. Não haviam ensaiado essa parte. Eu convidei Júlia para tomar um café, Daniel disse. E eu quase recusei, Júlia acrescentou. Pensei que ele fosse arrogante demais. Era mesmo, Daniel sorriu, e Júlia ficou surpresa ao ver que parecia genuíno. Mas ela me deu uma chance. E como souberam que era amor? Perguntou Sofia, claramente aproveitando cada segundo. Júlia sentiu o sangue subir ao rosto. Foi gradual, Daniel interrompeu, olhando diretamente para Júlia. Um dia percebi que pensava nela o tempo todo, que queria contar para ela sobre meu dia, ouvir sobre o dela, que a casa ficava vazia quando ela não estava lá. O grupo todo fez sons de aprovação, mas Júlia mal conseguia respirar. A forma como Daniel estava olhando para ela, a sinceridade em sua voz, parecia real demais. E você, Júlia? Sofia insistiu. Quando soube que estava apaixonada, Júlia olhou para Daniel, que esperava sua resposta com uma expressão indecifrada. Quando percebi que queria cuidar dele, ela disse baixinho. Não porque ele precisava, mas porque eu queria, porque vê-lo feliz me fazia feliz. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo crepitar da fogueira. Daniel não tirava os olhos de Júlia. Uau! Pedro quebrou o silêncio. Vocês são aqueles casais que fazem a gente acreditar no amor verdadeiro. Mais tarde, quando todos foram dormir, Júlia e Daniel ficaram sozinhos arrumando as coisas da sala. A tensão entre eles era quase tangível. Você mentiu muito bem hoje, Daniel disse finalmente. Você também. Será que menti? Ele perguntou, parando de guardar as almofadas. Júlia o encarou. Daniel, porque aquilo que disse sobre pensar em você o tempo todo não foi mentira. Pare. Júlia se afastou. Não faça isso. Fazer o quê? Ser honesto? Complicar as coisas. Temos um acordo. Regras claras. E se eu não quiser mais seguir as regras? Daniel se aproximou. Se eu quiser algo real. Você não pode simplesmente decidir isso sozinho, Júlia sussurrou, mas não se afastou quando ele parou na sua frente. Então me diga o que você quer, Júlia. Não o que o contrato diz, não o que é sensato,
O que você quer? Júlia olhou nos olhos verdes dele e sentiu sua resolução desmoronar. Eu quero... Daniel? Júlia? A voz de Sofia ecoou da escada. Vocês estão bem aí embaixo? Estamos ótimos, Júlia respondeu rapidamente, se afastando de Daniel. Só terminando de arrumar. Ok, boa noite. Quando o silêncio retornou, o momento havia se quebrado. Daniel suspirou e passou a mão pelos cabelos. Acho que devíamos dormir, ele disse. Boa noite, Daniel. Boa noite, Júlia. Mas nenhum dos dois dormiu bem naquela noite, ambos pensando no que quase aconteceu e no que quase foi dito. O retorno a São Paulo trouxe consigo uma atmosfera carregada que nenhum dos dois conseguia ignorar. Campos do Jordão havia mudado alguma coisa entre eles, e por mais que tentassem voltar à rotina normal, a tensão sexual e emocional era palpável. Júlia tentava se concentrar em suas traduções, mas constantemente se pegava observando Daniel quando ele passava pela sala, notando como a luz do sol destacava os detalhes de seu rosto, como suas mãos se moviam quando ele falava ao telefone. Daniel, por sua vez, começou a passar mais tempo em casa. Chegava mais cedo do escritório. Às vezes trazia trabalho para fazer na sala de estar onde Júlia ficava, criando desculpas para estar no mesmo ambiente que ela. Você tem estado diferente, comentou Carla, a assistente de Daniel, numa quinta-feira, quando ela veio ao apartamento entregar alguns documentos. Diferente como? Daniel perguntou, assinando os papéis. Mais humano. Carla sorriu. Você sorri mais. Está menos estressado. O que quer que Júlia esteja fazendo, está funcionando. Daniel olhou para onde Júlia estava na varanda, falando ao telefone com sua mãe. Ela ria de algo que a mãe havia dito, e o som daquela risada fazia algo estranho acontecer no peito dele. Carla, ele disse impulsivamente. Você acredita em amor à primeira vista? Nossa, essa pergunta veio do nada. Carla riu. Por que pergunta? Curiosidade. Bem, acredito em conexão à primeira vista. O amor verdadeiro. Acho que precisa de tempo para crescer. Conhecimento mútuo, confiança. Ela o estudou com curiosidade. Por quê? Está pensando em dar o próximo passo com Júlia? Antes que Daniel pudesse responder, Júlia voltou para dentro. Desculpem interromper, ela disse. Daniel, era minha mãe. Ela quer agradecer pessoalmente por tudo. Perguntou se poderia cozinhar para nós no fim de semana. Daniel hesitou. Conhecer a família dela tornaria tudo mais real, mais complicado. Claro, ele se ouviu dizendo. Seria um prazer. Júlia sorriu. E Daniel percebeu que faria qualquer coisa para ver esse sorriso novamente. Depois que Carla saiu, ficaram sozinhos no apartamento. Júlia arrumava alguns livros na estante quando Daniel se aproximou. Júlia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você sente algo por mim? A pergunta saiu mais vulnerável do que ele pretendia. Algo além do acordo? Júlia parou de arrumar os livros de costas para ele. Daniel, seja honesta. Por favor. Ela se virou lentamente. Você quer honestidade? Sim. Então sim, sinto. Sua voz era quase um sussurro. E isso me apavora. Por que te apavora? Porque isso não era para acontecer. Porque você é meu empregador, tecnicamente. Porque quando os 6 meses terminarem, eu vou embora e você vai seguir sua vida como se eu nunca tivesse existido. Daniel se aproximou mais. E se eu não quiser que você vá embora? Daniel, pare. Você está confundindo as coisas. Estou? Ou você está com medo de admitir que isso se tornou real para você também? Mesmo que fosse real, Júlia disse, lágrimas surgindo em seus olhos. Somos de mundos diferentes. Você é um bilionário. Eu sou uma tradutora que teve que fazer um acordo para salvar a mãe. Isso não é um conto de fadas. E se eu não me importar com isso? Mas eu me importo, Júlia explodiu. Eu me importo porque não quero ser mais uma mulher interessada no seu dinheiro. Não quero que você ou qualquer pessoa pense que estou aqui por isso. Júlia, e principalmente, ela continuou, as lágrimas agora escorrendo livremente, não quero me apaixonar por alguém que pode simplesmente decidir que canso dele e me descartar quando quiser. Daniel ficou em silêncio, processando as palavras dela. Então, devagar, se aproximou até que estavam face a face. Você acha que eu faria isso? Não sei, ela sussurrou. Não conheço você de verdade.
Então me conheça. Daniel tocou o rosto dela gentilmente, secando uma lágrima com o polegar. Me dê uma chance real, não como parte de um acordo, mas como nós. E se não der certo? E se der? Daniel se aproximou mais. Júlia, eu nunca senti isso por ninguém. Nem mesmo sei direito o que é isso. Só sei que quando você não está por perto, sinto como se algo estivesse faltando. Júlia o estudou por um longo momento. O acordo. Esqueça o acordo. Esqueça o dinheiro, as regras, tudo. Daniel segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu quero você aqui porque quero estar com você. Ponto. Daniel, desta vez, quando ele a beijou, não foi por impulso ou desespero. Foi uma promessa silenciosa, uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Júlia se entregou ao beijo, permitindo-se, pela primeira vez, sentir o que havia tentado tanto reprimir. Quando se separaram, Daniel encostou a testa na dela. Fica comigo, ele sussurrou. De verdade desta vez. Ok, Júlia respondeu, mal conseguindo acreditar em suas próprias palavras. Mas vamos devagar. Quero ter certeza de que é real. Todo o tempo que você precisar. As 2 semanas seguintes foram como viver em uma bolha. Daniel cancelou várias reuniões para passar mais tempo com Júlia. Eles cozinhavam juntos, assistiam filmes no sofá, conversavam até tarde sobre sonhos, medos e histórias da infância. Júlia descobriu que Daniel havia estudado piano quando criança, mas parou após a morte dos pais. Daniel soube que Júlia sempre sonhou em escrever um livro, mas nunca teve coragem de tentar. Por que não tenta agora? Ele perguntou numa manhã de domingo, enquanto tomavam café da manhã na cama. Não sei. Acho que tenho medo de descobrir que não sou boa o suficiente. E se for? E se você for incrível e nunca souber por que não tentou? Júlia sorriu. Quando foi que você se tornou tão otimista? Desde que comecei a acordar ao lado de você. Momentos como esses faziam Júlia esquecer completamente como eles haviam começado. Parecia natural, orgânico, real, mas a realidade voltou com força numa quarta-feira, quando Júlia atendeu o interfone e se deparou com uma mulher deslumbrante na porta. Você deve ser Júlia, a mulher disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Sou Camila Ferreira, ex-noiva do Daniel. Ele está? Júlia sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Ex-noiva? Oh, ele não contou? Camila entrou sem ser convidada, seus saltos ecoando no mármore. Ficamos noivos por 2 anos. Terminamos há alguns meses apenas. Alguns meses? Júlia repetiu confusa. 6, para ser exata. Camila se sentou no sofá como se fosse sua casa. Logo antes dele começar a namorar você, coincidentemente. Daniel escolheu esse momento para chegar em casa. Quando viu Camila, sua expressão ficou tensa. Camila, o que está fazendo aqui? Vim conversar com você, querido, e conhecer sua nova amiga. Camila olhou Júlia de cima a baixo. Ela é bem diferente do seu tipo usual. Camila, você precisa ir embora. Calma, Daniel. Só quero entender uma coisa. Camila se levantou graciosamente. Você realmente achou que eu não descobriria sobre seu pequeno acordo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Júlia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Que acordo? Júlia perguntou, embora já soubesse a resposta. Oh, querida, Camila sorriu com malícia. Você não sabia que ele fez isso antes? Contratou uma acompanhante para me fazer ciúmes e me trazer de volta? Camila, pare, Daniel disse, perigosamente baixo. Não, deixe ela continuar, Júlia disse, sentindo-se enjoada. Quero ouvir tudo. Bem, aparentemente não funcionou comigo, mas pelo menos agora entendo por que você escolheu alguém tão comum desta vez. Mais convincente, né? Chega! Daniel explodiu. Saia da minha casa, agora. Vou embora. Camila pegou a bolsa. Mas pense bem, Daniel. Quando cansar desta fantasia, você sabe onde me encontrar. Ela olhou para Júlia uma última vez. Boa sorte, querida. Você vai precisar. Depois que Camila saiu, o silêncio retornou ao apartamento. Júlia estava imóvel no meio da sala, tentando processar o que havia acontecido. Júlia, é verdade? Ela perguntou sem olhar para ele. Você fez isso antes? Daniel suspirou pesadamente. Sim, mas não foi. Não foi o quê? Não foi a mesma coisa? Júlia se virou, lágrimas nos olhos. Você contratou alguém para fingir que a amava para provocar sua ex-noiva?
Júlia, escute. Quantas foram? Quantas mulheres você contratou antes de mim? Uma. Só uma. E não deu certo porque... Porque ela não era convincente o suficiente. Júlia riu amargamente. E eu sou? Sou uma atriz melhor? Não é assim. Então como é, Daniel? Júlia gritou. Porque do meu ponto de vista sou apenas a versão 2.0 do seu plano patético para reconquistar sua ex. Você está errada. Com você é diferente. É? Ou você está apenas interpretando melhor desta vez? Júlia começou a andar em direção ao quarto. Preciso de tempo para pensar. Júlia, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Que tudo isso foi uma mentira desde o início? Que você nunca realmente se importou comigo? Júlia parou na porta do quarto. Sabe o que é pior? Eu realmente acreditei que você tinha mudado. Que éramos reais. Somos reais. Não, Daniel. Real não começa com mentiras e manipulação. Júlia entrou no quarto e fechou a porta, deixando Daniel sozinho na sala, com o coração despedaçado e a terrível percepção de que talvez tivesse perdido a única coisa verdadeira que já acontecera em sua vida. Júlia passou a noite trancada no quarto, alternando entre raiva e tristeza. Pela manhã encontrou Daniel dormindo no sofá da sala, ainda usando a roupa do dia anterior. Ele acordou quando ela passou pela sala a caminho da cozinha. Júlia, sua voz estava rouca. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Ela respondeu friamente, preparando o café. Temos sim, você precisa ouvir a verdade toda. A verdade? Júlia se virou para encará-lo. Qual versão da verdade, Daniel? A que você contou ontem ou a que Camila revelou? Daniel se levantou do sofá, passando as mãos pelos cabelos desarrumados. A verdade é que sim, eu contratei uma mulher antes de você. Mas foi diferente, Júlia. Completamente diferente. Em que foi diferente? Nos detalhes? Na duração do contrato? No sentimento? Daniel se aproximou. Com ela foi puramente negócios. Eu nem gostava dela como pessoa. Era só uma transação fria. E comigo? Com você. Daniel parou a poucos metros dela. Com você tudo mudou. Desde o primeiro dia você era diferente. Real. Genuína. Mas você ainda me contratou com o mesmo propósito, não foi? Júlia cruzou os braços. Para fazer sua ex ter ciúmes? Daniel abaixou a cabeça. Inicialmente sim. Inicialmente? Júlia riu sem humor. Quando exatamente isso mudou? Quando decidiu que eu era mais que uma funcionária? Não sei dizer o momento exato, Daniel admitiu. Mas sei que quando beijei você naquela primeira vez, não estava pensando em Camila. Estava pensando só em você. Conveniente. Júlia, por favor. Sabe o que mais me machuca? Júlia interrompeu, lágrimas começando a formar. Não é nem o fato de você ter me usado. É que eu realmente acreditei que alguém como você poderia se apaixonar por alguém como eu de forma natural. Eu me apaixonei. Se apaixonou ou se convenceu de que se apaixonou porque eu desempenhei bem meu papel? Daniel ficou em silêncio, claramente lutando com a resposta. É isso que pensei, Júlia murmurou. Você nem mesmo tem certeza. O telefone de Daniel tocou, quebrando o momento tenso. Era Sofia. Atenda, Júlia disse. Não quero que ela suspeite de algo. Daniel hesitou antes de atender. Sofia? Dani, vou passar aí no fim da tarde para pegar uns livros que esqueci. Vocês vão estar em casa? Daniel olhou para Júlia, que balançou a cabeça negativamente. Júlia vai sair, ele disse. Mas eu vou estar aqui. Depois que desligou, Júlia já estava indo para o quarto. Onde você vai? Daniel perguntou. Para a casa da minha mãe. Preciso de tempo para pensar. E depois? Você vai voltar? Júlia parou na porta do quarto. Não sei, Daniel. Honestamente, não sei. A casa da mãe de Júlia, no bairro de Vila Madalena, parecia pequena demais após semanas no luxuoso apartamento de Daniel. Dona Carmen, uma mulher de 58 anos ainda se recuperando da cirurgia, recebeu a filha com preocupação. O que aconteceu, filha? Vocês brigaram? Júlia contou tudo para a mãe. O acordo original, como os sentimentos se desenvolveram, a revelação sobre Camila. Dona Carmen ouviu em silêncio, segurando as mãos da filha. E agora, mãe, o que eu faço? Júlia perguntou, exausta emocionalmente. A pergunta é, você ama ele? Eu... Júlia hesitou. Penso que sim. Mas como posso ter certeza? Como sei se é real quando tudo começou com mentiras? Filha,
Às vezes o amor nasce nos lugares mais inesperados. A questão não é como começou, mas para onde está indo. Mas ele me usou, mãe. E você também o usou, Dona Carmen disse gentilmente. Você precisava do dinheiro. Ele precisava de uma acompanhante. Ambos conseguiram o que queriam inicialmente. É diferente. É? Júlia, você está zangada porque ele não foi honesto sobre o passado? Ou porque tem medo de que os sentimentos dele não sejam genuínos? Júlia ficou em silêncio, processando as palavras da mãe. Se você quer minha opinião, Dona Carmen continuou, um homem não muda toda a sua rotina, não se abre emocionalmente, não se torna uma pessoa diferente por causa de um contrato. Ele faz isso quando está apaixonado. Enquanto isso, no apartamento, Daniel caminhava de um lado para o outro como um animal enjaulado. Sofia havia chegado e imediatamente percebeu que algo estava errado. Onde está Júlia? E por que você está parecendo que perdeu o último amigo? Sofia, eu estraguei tudo. Daniel se sentou pesadamente no sofá. O que você fez? Daniel contou tudo para a irmã. O acordo original, Camila, a briga. Sofia o ouviu com expressões que variavam entre choque e desaprovação. Daniel Roberto Mendes, ela exclamou quando ele terminou. Você é um idiota completo. Obrigado, muito reconfortante. Você realmente contratou a Júlia para fazer ciúmes numa ex e depois se apaixonou de verdade por ela? Quando você fala assim, parece ainda pior. Por que é pior? Meu Deus, Daniel, que bagunça você fez. Eu sei, mas o que faço agora? Ela não quer nem me ouvir. Sofia ficou em silêncio por um momento. Você ama ela de verdade? Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Então lute por ela. Mas não com palavras, Dani. Com ações. Mostre para ela que mudou, que é real. Como? Sei lá. Você é o gênio dos negócios. Use esse cérebro para algo importante para variar. 3 dias se passaram. Júlia havia decidido ficar na casa da mãe até saber o que fazer. Na manhã do 4º dia, a campainha tocou. Era um entregador com um envelope. Dentro, havia uma chave e um bilhete. Apartamento 502, edifício Vista Verde, Rua Augusta. Independente do que decidir sobre nós, isso é seu. Sem condições, sem acordos. Daniel. Curiosa, Júlia foi ao endereço. O apartamento era pequeno, mas charmoso, com 2 quartos, sala ampla e uma pequena varanda. Na mesa da sala, havia outro bilhete. Este apartamento é seu, no seu nome, quitado. Também depositei numa conta separada o valor que faltava do acordo original. Não porque foi cumprido, mas porque você merece. Sua mãe nunca mais precisará se preocupar com despesas médicas. Criei um fundo de saúde para ela. Isso não é para te comprar ou impressionar. É porque você merece segurança, independente de mim. Se decidir me perdoar, estarei esperando. Se não, desejo toda a felicidade do mundo. Com amor, Daniel. Júlia se sentou no sofá novo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não era o dinheiro que a tocava, mas o gesto. Ele estava lhe dando exatamente o que ela sempre quis: independência e escolha. Seu telefone tocou. Era Sofia. Júlia, onde você está? Preciso falar com você. Estou no apartamento que Daniel comprou. Ele contou. Júlia, posso ir aí? Há coisas que você precisa saber sobre meu irmão. 1 hora depois, Sofia estava sentada na sala do apartamento, contando sobre como Daniel havia se fechado emocionalmente após a morte dos pais. Ele nunca se permitiu amar ninguém de verdade, Júlia. Nem mesmo a Camila era amor real. Era conveniente, segura. Com você foi a primeira vez que vi ele vulnerável, assustado, mas feliz. Como você pode ter certeza? Porque sei como meu irmão ama. Ele ama através de ações, não palavras. E nas últimas semanas, todas as ações dele foram sobre te proteger e te fazer feliz. Sofia segurou a mão de Júlia. Ele está destruído, Júlia. Nos últimos 3 dias, mal consegue trabalhar. E se estivermos cometendo um erro? E se não der certo? E se der certo? Sofia ecoou as palavras que Daniel havia dito semanas atrás. Júlia, o amor sempre é um risco, mas às vezes vale a pena correr o risco. Naquela noite, Júlia ficou no apartamento novo, olhando a cidade pela janela, pensando em tudo que havia acontecido. Seu telefone tocou. Uma mensagem de Daniel. Não vou te pressionar.
Só quero que saiba que você me ensinou o que é amar de verdade. Obrigado por isso. Te amo. Júlia segurou o telefone por um longo tempo, finalmente sabendo o que seu coração queria.